Olá, meus Bonjour amigos, mes Deus amis, abençoe a todos que Dieu vous bénisse vocês. tous, Que o Espírito que le Santo Saint-Esprit ilumine o illumine entendimento de todos la para que compréhension de todos tous, pour que possam tous puissent também également alcançar aquilo que atteindre Deus nos tem ce dado. que Dieu nous a Aliás, donné. é D'ailleurs, o que nós tínhamos falado há c'est ce que pouco, nous mas disions il y a por algum motivo quelques instants, mais não ficou pour gravado un aqui. motif, une raison, ce n'était Então pas nós estamos enregistré, donc refazendo nous refaisons aquilo que nós tínhamos ce que nous começado. avions commencé. Veja só, Voyez, Deus falou Dieu assim. a dit. Aliás, o apóstolo D'ailleurs, l'apôtre Paulo aos Paul Gálatas diz aux assim, Galates não erreis, dit, ne vous y trompez não pas, erreis, ne vous y não trompez pequeis, pas, ne péchez pas, não viva ne errado, vivez pas dans l'erreur, não faça escolhas ne faites pas des erradas, choix erronés. porque Deus não se deixa On ne se escarnecer. moque pas de Dieu. Porque tudo o que Ce o homem qu'un homme aura semear, semé, isso também il le se fará. moissonnera Deus é aussi. justiça, Dieu minha amiga est e justice. meu caro amigo. mes chers Deus, amis, sobretudo, é Dieu justiça. par-dessus Ele é tout amor. est justice, il est Mas o amour, amor mais l'amour justo. juste, Não é ce amor n'est pas un injusto. amour injuste. Por conta disso, Pour cette Deus raison, Dieu não pode ne peut abençoar, pas aprovar bénir, as injustiças, approuver o pecado. les injustices, les péchés, Não il pode. ne le peut pas. Quem quer ter Qui veut benefícios avoir dele, ses quem quer bénéfices, qui curtir veut profiter uma vida de d'une vie qualidade de que ele qualité promete qu'il na sua promet dans palavra. sa parole, Jesus disse: Jésus eu vim para a que dit, tenham je suis vida e a venu tenham com abundância. donner Quem une vie, quiser une ter vie o en melhor abondance, qui desta veut terra, avoir le comer o meilleur melhor de cette desta terre, manger terra, le meilleur de cette terre, obrigatoriamente tem que dar obligatoirement ouvidos à voz doit de prêter Deus oreille à la voix de Dieu obedecer. et obéir. Porque se não Parce que obedecer, s'il n'obéit então pas, vai il colher moissonnera o que ce plantar qu'il a semé, com toda seguridade, com toda avec segurança. toute la sécurité, l'assurance. Você colhe hoje Vous o que você moissonnez plantou ontem. aujourd'hui ce que vous avez semé hier. Eu colho Je hoje o que eu moissonne plantei ontem. aujourd'hui ce que j'ai que eu venho semé plantando. hier, ce que je sème. Então, Donc, como eu tenho servido a Comme j'ai Deus servi há Dieu 59 depuis anos, 59 ans, então, alors, porque Ele é parce justo qu'il est juste, e é meu et il est mon Pai, Père, meu Pai está mon vendo Père a minha voit ma sinceridade, a minha integridade, sincérité, mon Ele está intégrité, il vendo est en train de voir como eu penso, o que eu comme je penso, o que pense, eu ce que je faço. pense, ce que je Ele fais, conhece toda a minha il connaît vida. toute ma vie. Então ele Alors, vê il o meu voit mon esforço effort pessoal em personnel passar para outras de pessoas, transmettre à d'autres passar para quem personnes, quer. transmettre à qui veut, passar para quem transmettre quer à qui veut uma vida com une vie de dignidade, dignité, com justiça. avec justice. Então, Alors, ele abençoa. il bénit. Mas se a Mais pessoa si vive la no personne pecado, vit dans le se a péché, pessoa é si la rebelde a personne ele, lui est como rebelle, que ele vai abençoar comment va-t-il rebelde? bénir un rebelle? Como? Comment Você teria Auriez-vous condições les de conditions de abençoar uma bénir pessoa une personne que é rebelde a qui vous você, est uma pessoa, rebelle, por une exemplo, seu personne, filho, sua par filha, exemple votre fils, votre fille, que se rebela qui contra se você, rebelle contre você vous, teria auriez-vous le coragem courage de abençoar de o marido, bénir o seu marido que votre vem lhe mari traindo, qui est en train de ou vous a sua trahir, ou mulher votre que vem lhe épouse qui est en train de traindo? vous trahir? Non. O que você Que faz? Você faites-vous? pede o Vous divórcio. demandez le divorce, Você sai fora. vous sortez de là. A separação. Il y a une séparation, Não é n'est-ce isso? pas? Por quê? Porque Pourquoi? você não quer Parce que vous ne voulez Você pas, não vous quer ne voulez pas ter comunhão avoir com alguém communion avec quelqu'un que trai qui você, vous trahit, que é rebelde, qui est rebelle, que ama outra qui aime pessoa une autre no seu personne à lugar. votre place. Ora, amiga, Mes amis, isso é justo. c'est juste. Então a separação, Donc il y a séparation, o le divórcio divorce que qui existe existe. por aí afora, ele de certa forma D'une se certaine manière, justifica, se porque justifie como é que a parce gente que vai comment va-t-on abençoar uma bénir une pessoa que nos personne qui amaldiçoa? nous maudit? Não tem como. Como é que você C'est pas vai possible. conviver com Comment alguém allez-vous cohabiter que avec vive quelqu'un qui vit a trair en você? train de vous trahir? A mesma coisa C'est com la même Deus. chose avec Dieu. Como é que Deus Comment vai Dieu abençoar uma va-t-il pessoa bénir une que personne lhe vira qui as lui costas? tourne le dos? Como é que Deus
Deus vai Comment Dieu abençoar uma va-t-il pessoa que é bénir une rebelde à personne sua qui est palavra? rebelle à sa parole? Como é que Deus vai Comment abençoar uma Dieu pessoa que va-t-il vive no bénir pecado, une quer dizer, personne qui vit serve dans ao le diabo? O péché, diabo é o sert le senhor diable, le do mal, diable é o senhor do est le pecado, maître du é o senhor mal, da du rebelião. péché, de la Como é rébellion? que você Comment que serve vous qui ao diabo servez com le diable rebeldias, com avec la pecados, rébellion, le etc., péché, quer tirar voulez benefícios tirer do reino bénéfice de du Deus? royaume de Dieu? Como? Comment? Não dá, minha Ce n'est pas amiga, meu amigo. possible, mes amis. Então, você tem Donc, que vous avaliar ou devez reavaliar évaluer os ou seus valores réévaluer vos valeurs e verificar o et que vérifier você tem que ce mudar. que vous Você devez tem que changer. Vous mudar. devez changer. Você tem que mudar a Vous sua devez maneira de changer ser, votre manière pensar, d'être, agir, de penser, para que d'agir, então pour qu'alors Deus possa Dieu vir ao puisse encontro da venir sua à la necessidade. Você rencontre tem de que votre pensar de besoin. Vous acordo devez com o que penser Deus en pensa. accord Se você avec ce que Dieu pense. Se você só tem fé para Si receber vous e n'avez não la tem foi fé que para pour recevoir et obedecer, pas la você foi vai pour perder, obéir, pode ter vous allez certeza perdre, disso. vous pouvez en être sûr. Não tenha Il n'y a dúvida. aucun doute. Tudo que o homem Tout ce que semear, l'homme isso também se moissonnera. fará. Quer dizer, ele me Tout ce deu, qu'un Deus homme me deu sèmera, il inteligência. le moissonnera. Deu a você Dieu m'a também. donné l'intelligence. Você Il tem vous l'a donné inteligência. aussi. Vous avez l'intelligence. Você pode não saber Vous ler nem pouvez ne pas escrever. savoir Você lire ou pode ser uma écrire. Vous pouvez pessoa être une leiga, personne qualquer assunto. analphabète. Mas Deus lhe Mais deu Dieu vous a o donné le direito, o droit, le poder de você pouvoir escolher de choisir o que plantar, o que semear, o quoi que fazer. planter, semer, faire. Então, Donc, você sabe vous que se você savez plantar o que si mal, vous você vai plantez colher o que é mal. le mal, vous allez moissonner ce qui est mal. Você sabe Vous também savez que se você aussi que plantar si o que vous é bom, semez você ce qui vai est bon, colher o que é vous allez bom. moissonner ce qui est bon. Então, essa é a Donc, justiça c'est la justice da lei de la de Deus, loi a lei de de Dieu, Deus. la loi de Dieu. E aí, você que Et crê là, vous na qui lei de croyez dans Deus, la na loi de Dieu, palavra dans la de Deus, parole nos de mandamentos Dieu, de les Deus, commandements de e Dieu, que talvez seja qui vítima daquela peut-être être victime daquela balela, daquela de cette doutrina de doctrine Deus, de Deus é misericórdia, Dieu Deus é est amor, miséricorde, Dieu est amour. Deus já fez tudo Dieu a por déjà mim, eu tout não fait tenho que pour moi, fazer je n'ai rien à nada. faire. Continue vivendo Continuez à assim. vivre comme ça. Continue pensando Continuez à assim. penser comme Você ça. vai Et vous colher allez moissonner o resultado le disso. résultat de cela. Deus é Dieu est justiça. Deus é justice. justo. Dieu est juste. O que ele Ce qu'il a prometeu, promis, ele cumpre, ele tem il cumprido l'accomplit. Il l'accomplit. para aqueles Pour que ceux qui obedecem. obéissent. Mas para aqueles que Mais pour ceux qui desobedecem, ele não désobéissent, vai fazer il ne va nada. rien faire. Então não é questão Donc, ce n'est pas une de question você, de, amiga e les amigo, amis, merecer mériter ou não ou merecer. ne pas Quando mériter. você obedece, Lorsque vous você obéissez, se torna merecedor. vous Quando devenez você não obedece, méritant. você se torna Lorsque vous imerecedor. n'obéissez pas, Então alors vous n'êtes você plus é méritant. quem Donc, escolhe c'est a vous sua qui vida, choisissez quem votre decide a vie. sua vida. C'est vous qui décidez Então, votre quando vie. Donc, alguém quand diz assim, quelqu'un ah, dit, ah, bispo, évêque, o senhor aí fala assim porque o senhor está parlez bem, comme ça parce que vous êtes bien, o senhor é rico, vous êtes o senhor é... riche. Eu sou rico, Je suis porque riche, oui, muito très rico. riche. Eu tenho a riqueza J'ai la de Deus richesse dentro de de mim. Dieu en Como que moi. eu ia ser, Comment poderia ser pobre? pourrais-je Eu tenho être o poder, pauvre? a glória de J'ai Deus le pouvoir, em la mim, o gloire de Espírito Dieu en de moi, Deus em mim. l'Esprit Como é de que Dieu eu en vou ser moi. miserável? Comment vais-je être Como? misérable? Comment? Não combina. C'est Não pas combina. possible. A mesma coisa você. C'est comme avec Se você Si vous, obedece si a vous Deus, você obéissez à tem o Dieu, si Espírito vous avez le Santo, Saint-Esprit, você vai ser vous allez rica, être você vai ser riche. rico. Agora, Maintenant, para você ter o pour Espírito avoir le Santo, você tem que se Saint-Esprit, arrepender vous devez vous da vida repentir errada que você tem de la vie vivido erronée que vous avez vécue e passar para o reino de et Deus. passer dans le royaume de Viver Dieu, de acordo vivre en com accord a palavra avec de la Deus, de parole acordo de com as Dieu, en regras, accord avec les com a règles, disciplina, la com a ordem. discipline, l'ordre. Agora, Maintenant, como é que você pode comment viver na pouvez-vous desordem, vivre dans le désordre, plantar o que é desordem, semer ce qui est podre, désordre, que é ce qui est sujo, pourri, e depois sale, ir correr para o reino et de après Deus courir dans le e royaume de colher Dieu voulant os frutos moissonner bons? Não dá, les bons fruits. não Ce n'est tem pas como. possible. Deus é justiça. Dieu est justice. De Deus não se escarnece. On ne se moque pas de Diz Dieu. o apóstolo aqui, L'apôtre dit ici, não errei, ne vous y trompez pas. não errei. Ne vous y trompez pas. Deus não se On ne deixa se moque pas de escarnecer. Dieu. Porque tudo que Ce o qu'un homem homme semear, aura isso semé, também se il fará. le moissonnera Você pode aussi. dar uma despertinho, como muita gente pouvez está nesse mundo, Essayez d'être dar uma despertinho, malin, faire le petit passa malin, outros para trás, mettre les autres derrière, e coisa dessa natureza. et des choses de cette nature. Mas você pode ter Mais vous pouvez être sûr, que você vai se dar bem logo no princípio. vous allez mas depois vous en sortir au début. luta Et après, vous allez moissonner les fruits dessa trapaça que você de ces tromperies que vous avez fait, de cette semence maligna que você
malignes que vous avez plantées, vous allez semer. Quer você goste, Que vous aimiez ou non, quer você seja que vous soyez catholique, évangélique, spirit, quer você não tenha religião, que vous n'ayez pas de religion, quer peu seja, importe, pode ser juif, o que vous for. pouvez être ce que vous êtes. Você pode ser o que Vous pouvez être ce que for. vous Você êtes. pode ser Vous pouvez être presidente, président, você pode ser governador, vous pouvez être você pode ser gouverneur, deputado, député, você pode ter um vous cargo pouvez avoir de autoridade, un poste você d'autorité, pode ser o rei, você vous, pode ser vous a pouvez être rainha, le roi, la você reine, pode ser o presidente, você vous pode ser o pouvez que você quiser, être ce mas que tudo vous que voulez. você plantar, você Mais vai tout colher, ce que vous semez, quer queira vous le ou não, moissonnerez, que vous já le está vouliez ou non. decidido, C'est já déjà está determinado, décidé, já c'est está déjà escrito, déterminé, écrit, determinado, déterminé, e ninguém pode et ultrapassar personne ne isso, peut e dépasser ninguém cela, pode et evitar personne ne peut isso. éviter cela. Está escrito. C'est écrit. Se você ler Si vous lisez o texto le texte de de Deutéronome, capítulo 28, le chapitre 28, Deus fala Dieu parle claramente, clairement. se vocês Oh, si vous obéissez à ma parole, à mes commandements, alors estas ces bênçãos virão bénédictions sobre ti. viendront sur vous. Elas virão e te alcançarão. Elles viendront et vous As atteindront. bênçãos vêm alcançar a gente. Les bénédictions viennent nous Somos nós que atteindre. vamos atrás Ce n'est delas. pas nous qui Elas courons vêm après, atrás elles da viennent gente. après nous. Agora, Maintenant, se vocês si vous désobéissez, vocês podem ter vous certo. pouvez être sûr, Então serás maldito no vous campo, serez maudit dans les champs ou dans la ville. serás Vous maldito, serez maudit, maudit, maudit. E você vai verificar Et vous allez vérifier que são que 12 ou 13 il y a versículos 12 ou 13 versets de de bénédictions, Mas bênçãos que des completam bénédictions qui as pessoas. complètent les personnes. É o céu. C'est le ciel sur terre. Mas também, se não houver Mais s'il n'y a pas d'obéissance, s'il y a la rébellion, então você pode alors vous pouvez être sûr. São 50, Ce sont 53 versets qui ne parlent que de malédiction, só de maldição. seulement de malédiction. Vai fazer o Que peut-on faire? Então, você Donc, vous qui me regardez, mes amis, você tem o vous avez le droit, le poder, pouvoir, a l'autorité autoridade sobre a sua sur votre vie. Você é rei ou Vous êtes le rainha, roi ou la você- reine. Você manda na sua Vous dirigez votre vie, Você vous manda. commandez sur votre As vie. escolhas são- Et ce sont vos choix. Se você escolhe Vous choisissez de semer ce qui est bon, vous allez moissonner ce qui est bon. Si vous choisissez de semer ce qui est mauvais, vous allez moissonner ce qui est mauvais. essa é a puríssima C'est la realidade. pure réalité. Você que C'est vous qui décidez a sua de votre chance, de votre vie, o seu futuro, o seu de destino. votre futur, de votre destin. Se você ouvir a Si palavra, vous écoutez la parole de Dieu et obéissez, vous pouvez être sûr, você vai colher o vous allez moissonner les fruits de l'obéissance. Se você ouve a Si palavra, vous écoutez la parole de Dieu mais n'obéissez pas, você vai- pode vous ter pouvez être certeza sûr que vai que vous allez moissonner les fruits da de la malédiction, de la desobediência. désobéissance, de la rébellion. É isso. C'est cela. Que Deus Que abençoe Dieu vous bénisse todos, tous, todos. Eu tous. peço que Deus Je veux abençoe que a Dieu todos. bénisse Deus tous, ilumine a todos. que Dieu illumine tous. Nem todos vão Sauf ser que iluminados. Nem todos são Tous iluminados, ne sont nem pas todos illuminés querem parce que tous ne veulent pas se soumettre a vontade, à la volonté de Dieu. querem seguir Ils veulent suivre a própria leur propre volonté. Et là, vai colher. ils vont moissonner les fruits. Ninguém pode fazer. Et personne ne peut rien faire pour eux. Que Dieu vous bénisse. À demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.